essa conversa hoje com o Bispo Marcos Rabelo. Daqui a pouco ele está chegando aí, a gente já vai dividir tela com ele. Um abração para todos vocês. Patrícia chegou aí. Espero que todos estejam bem nesse período de pandemia, esse período tão difícil que nós estamos atravessando. Opa, chegou aí o Bispo Marcos. Eu vou convidá-lo já para dividirmos aqui. Enquanto o pessoal vai chegando mais, quem já tiver aí, já manda aquele famoso aviãozinho, né? Aquela mensagem convidando outras pessoas para estar conosco. A gente tentando aqui conexão com o Bispo Marcos. Acho que deu. Opa. Tudo bom, pastorzão? Tudo Bispo? jóia, meu querido. Que prazer estar com você aqui. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Ok, então não vou usar o fone, não, porque o fone às vezes atrapalha, às vezes Atrapalha um pouquinho. eu me atrapalho com ele. Prazer imenso, Bispo, estar com o senhor aqui. O senhor é uma referência para todos nós e é uma grande bênção poder estar com o senhor nessa noite para falarmos um pouquinho aí sobre relacionamento, sobre família. Uhum. Creio que teremos um bom tempo. Queria que o senhor se apresentasse aí, pessoal. Muita gente aqui da Bahia talvez não conheça bem o senhor. Essas lives agora elas já terminam, vão direto para o IGTV, não é? Antigamente a gente baixava, botava num lugar, ficava só 24 horas, aí o Instagram se adaptou a esse tempo e já está deixando salvo direto lá, está sendo muito bom. É. Então, quem é o Bispo Marcos Rabelo? Vamos lá, deixa eu só ajeitar um pouquinho minha Ah, câmera, que está meio escuro. Bom, tranquilo. primeiro eu quero agradecer aí o convite. Para mim é um prazer, uma alegria estar participando dessa live com você. Uma honra, né? Você disse aí, é uma honra para a gente, não, a honra é toda minha. Eu Nada. poder estar com você aqui nessa noite, nessa oportunidade. Então, é um prazer muito grande estar com você aqui. Meu nome é Marcos Rabelo, para quem não me conhece, sou bispo da Igreja de Deus e atualmente estou servindo a igreja e ao Senhor como pastor da Igreja de Deus em Santa Rita, um bairro do município de Vila Velha, estado do Espírito Santo, também como supervisor aqui do estado do Espírito Santo já há 7 anos. Sou convertido na Igreja de Deus, me converti na Igreja de Deus em Teresópolis, há cerca de 33 anos, aproximadamente, 32 anos que eu tenho de conversão. Desde que me converti na Igreja de Deus, graças ao Senhor, por sua graça e misericórdia, tem me mantido na presença de Deus. E aqui estou, servindo ao Senhor, a sua igreja, e tendo o prazer de poder bater esse papo com você aí, falando sobre relacionamento, que é algo que eu particularmente gosto muito de falar. É um tema que alegra muito meu coração, falar de família, de casais. Sou casado há 31 anos, fizemos esse ano em fevereiro, 31 anos de casado, para a glória de Deus. Temos 2 filhos, que mora no Rio de Janeiro, mora na cidade de Duque de Caxias. Esse tem 33 anos, foi concebido, né? Nós não estávamos na presença de Deus, etc. Então, ele foi concebido antes do nosso casamento, então logo nos Uhum. convertemos, aí ajustamos aquilo que era preciso, e depois, 7 anos depois do meu filho mais velho, veio o Jonatas, que é o segundo filho. Nós temos 2 meninos, e o Jonatas se casou recentemente, deve ter uns 20 dias, 15, 20 dias mais ou menos, que ele casou, no meio dessa pandemia, dessa quarentena. Aí o meu filho mais novo se casou,
E hoje eu estou pastoreando uma igreja, minha esposa pastoreia outra igreja de Deus, a Igreja de Deus no bairro Vale Encantado, também no município de Vila Velha. Bom lugar, né? Mas não é fácil não, mas a gente está... Vale Encantado. Vale Encantado, Igreja de Deus no Vale Encantado. E eu estou na Igreja de Deus em Santa Rita, já há acho que 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que eu estou pastoreando uma igreja. Ela já pastoreia a Igreja do Vale Encantado já há uns 4, 5 anos, mais ou menos. Pastor Rosivaldo Nascimento, meu amigo, ministro, cantor e bispo. Rosivaldo, lá da UR11. Esse é o cara do Nordeste. Esse rapaz. Eu sou fã desse menino. Já falei para ele, para a esposa dele. Se eu tivesse que escolher um casal de pastores para ser pastoreado, eu escolheria esse casal, que eles são referência aí para a gente. São bênção demais. São bênção pura. Tentar trazer ele numa live, eu acho que ele só faz programa em televisão, rádio, assim, não sei se está fazendo live, mas vamos tentar depois. Nós, meros mortais, fazemos live, né? A gente vai fazendo live, né? É o que tem, né? É o que tem, o cara parece só dando entrevista na Globo, não sei mais o quê. Aí... desse modelo, é o famosinho. Pois é, bispo, uma bênção. Um abraço, Rosivaldo, tá falando aí. Eu morei no Espírito Santo uma época, né? Morei em Aracruz, no ano de 90. Eu vi o Tetra em Aracruz, 94, 95. Estava morando aí em Aracruz. Meu pai era gerente do Banco do Brasil, então a gente já rodou esse Brasil aí muito tempo. Povo bom, capixaba, a muqueca capixaba, a gente aprendeu a gostar demais desse povo receptivo. É bom demais, como diz os mineiros. Muito bom. Mas vamos lá, pastor. Nosso tema hoje aqui da nossa live é relacionamento, família. E a gente vivendo toda essa situação de pandemia, e a gente tem observado muitas questões, né? A gente vai olhando tanto de questões, depois a gente pode entrar para essa área de aumento de violência doméstica e tudo. Mas o que eu vi, que muita gente faz até piada, um monte de marido colocando, eu não aguento mais ficar em casa, tem que voltar logo esse negócio. Pessoa às vezes vai para a televisão e diz, eu não aguento mais meus filhos dentro de casa, tem que voltar às aulas. E aí isso nos traz uma reflexão, né? Que tipo de lar, então, nós temos construído quando nós não conseguimos ficar dentro desse lar. E vários problemas sendo gerados nessa pandemia justamente com essa questão de relacionamento dentro do lar. Como é que o senhor vê essa questão? Que tipo de conselho o senhor pode trazer para esse tempo? A live é do senhor, pode ministrar aí para a gente aí, que Deus te abençoe. Amém. Bom, primeira coisa que eu acho que a gente precisa compreender é que a nossa casa não pode ser uma prisão. Eu tenho percebido não apenas essa fala que você mencionou aí há pouco, mas muitas pessoas dizendo que estão presos dentro de casa. Nós não estamos presos dentro de casa. E a nossa casa, o nosso lar, ele não pode ser considerado uma prisão. Porque a prisão significa que você está ali por algum motivo, algum delito que você tenha cometido. E a prisão, ela literalmente, ela impede você, ela trava você e ela tira de você o seu direito de ir e vir. Não é um ambiente agradável, não é um ambiente saudável, não é um ambiente que produz crescimento, não é um ambiente que gera qualquer tipo de benefício para o ser humano, seja ele quem for. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, que a nossa casa, nosso lar, ele não pode ser uma prisão, não pode ser considerado uma prisão, tampouco um inferno. Muitas pessoas também se referem ao seu lar como um inferno. Ah, minha casa é um inferno. E as dificuldades que estão vivendo hoje, por quê? Antes da pandemia, essas pessoas elas olhavam para dentro do seu lar, não viam no seu lar um ambiente saudável, um ambiente onde pudesse gerar algo de bom na sua vida, no seu coração, na sua alma. Então, elas tinham as suas válvulas de escape, que eram no seu trabalho, para os não crentes, né, um boteco, enfim, uma série de ambientes que não fosse o seu lar, a sua casa. Hoje,
por conta da pandemia, da quarentena, nós estamos passando mais tempo dentro de casa. Então, aí começa a gerar as dificuldades, porque como antes a gente não tinha essa dinâmica de passar mais tempo dentro de casa, então a gente disfarçava bem isso, né? As pessoas disfarçavam bem e procuravam estar o menos possível dentro do seu lar, dentro da sua casa. Com essa questão toda de pandemia e quarentena, isso daí foi eliminado. E aí as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa. E a gente começa a descobrir o tipo de lar que está sendo gerado dentro das casas, não só de pessoas não crentes, mas de muitos crentes também, bispo. Infelizmente, a gente vê uma gama de irmãos e irmãs, crentes, que, infelizmente, não tem dentro do seu lar um ambiente saudável o suficiente para ele poder olhar e dizer assim, eu quero estar ali, eu amo estar dentro da minha casa, eu gosto de estar dentro da minha casa, e por aí vai. E aí começam a gerar os conflitos, né? E os conflitos que vão sendo gerados no relacionamento. Primeiro, na comunicação. Uma, porque ela não foi devidamente trabalhada antes da pandemia, né? Marido que não se comunica bem com a esposa que não se comunica bem com o marido, os pais que não se comunicam bem com os filhos e vice-versa. Os filhos que também, em contrapartida, não conseguem desenvolver um bom relacionamento no quesito de comunicação com seus pais. Nós vivemos hoje uma geração de filhos, de adolescentes e jovens que dificilmente gostam de dar satisfação aos seus pais, que, enfim, vivem muito no seu mundo exclusivo também dentro do celular, dentro da telinha do celular, e isso também acaba gerando uma série de conflitos e dificuldades aí na comunicação. Então, um dos fatores é a comunicação, que gera muita dificuldade no relacionamento. O outro próprio fator que gera essa dificuldade no relacionamento é o próprio isolamento individual. Ou seja, cada um que chega na sua casa, cada um que chega no seu ambiente do seu lar, na sala, no quarto, na cozinha, ainda que estejam todos no mesmo ambiente, cada um está no seu mundo. Porque é muito fácil você encontrar numa sala de uma casa 3, 4 pessoas da mesma família, cada um no seu celular e a televisão ligada. Né? É verdade. Minha mãe costumava dizer, quando a gente saía da sala e a TV ficava ligada, minha mãe costumava dizer assim, quem é que está assistindo a TV? Vocês deixaram a TV ligada para as paredes. E hoje a gente vive isso. Muito, muito facilmente a gente encontra esse tipo de situação acontecendo nos lares. Então, assim, os conflitos familiares, os conflitos de relacionamento são os mais diversos possíveis que nós podemos imaginar. A pandemia e a quarentena, ela só potencializou isso, tá certo? Ela só revelou algo que já acontecia anteriormente, só que as pessoas não percebiam muito por não passar tanto tempo dentro de casa. Então, os filhos iam para a escola, o marido ia trabalhar, a própria esposa ia para o trabalho, enfim, havia toda uma dinâmica, uma rotina de vida, e essa rotina foi alterada por conta da pandemia, então isso só foi potencializado. É como se você pegasse aí uma massa, jogasse o fermento nela para que aquela massa crescesse. Eu vejo dessa forma, que as dificuldades dos relacionamentos, eles se dão por conta das questões que já aconteciam, a gente já não trabalhava muito bem o relacionamento dentro de casa, entre marido e esposa. É muito comum a gente ver maridos que querem se impor, querem ter um regime de ditador dentro de casa ao tratar a esposa, olha para a mulher como se ela fosse um objeto, às vezes um objeto para servir como empregada doméstica, ou às vezes até um objeto sexual, e querem impor dessa forma, e é complicado isso, é muito difícil esse tipo de... você aceitar esse tipo de coisa, você entender esse tipo de coisa. E você olhar para isso como sendo algo normal, algo natural, algo que pode ser feito assim, e que eu sou marido, aí eu sou cabeça, né? Alguns usam até a Bíblia, eu sou cabeça do lar, eu sou cabeça da minha casa, então aqui eu que mando. Interpretação equivocada da palavra de Deus, tá certo? Ou, por outro lado, também vemos mulheres que
cuja dificuldade no relacionamento, mulheres amargas e que só sabem liberar palavras ou de cobrança ou de acusação para o seu marido. Mulheres que não conseguem chegar para o esposo também, dar uma palavra de motivação, uma palavra que encoraje o marido, uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Então, existem mulheres também que são mulheres que só querem cobrar e querem mais do marido, querem mais do marido, e elas também não estão tão dispostas assim a ceder. Aí temos os relacionamentos também de pais e filhos. Pais que muitas vezes não conseguem expressar amor aos seus filhos, não conseguem dar um carinho aos seus filhos, não conseguem abraçar os seus filhos, não conseguem liberar palavras de bênção para os seus filhos, e muitas vezes eles estão refletindo também algo do passado, né? Algo que viveram, algo que receberam dos seus pais, e acabam refletindo isso na vida dos filhos. E aí, por conta disso, acabamos trazendo esse tipo de influência na vida dos filhos, e vamos reproduzindo filhos que também vão ser amargos, que vão ser maridos exigentes, maridos ditadores, mulheres amargas, e por aí vai. Então, a gente precisa parar e refletir. Como está o meu lar? Primeira coisa, para refletir, para analisar, para fazer uma autoavaliação. Eu digo para você, eu sou casado há 31 anos. Completamos dia 18 de fevereiro, 31 anos de casado. Eu costumo dizer que o meu casamento, a minha família, ela é perfeita na sua imperfeição. Porque a ideia que a gente tem de família perfeita só existe em conto de fada. Só existe em fábula. Só existe em filmes da Disney. Fora disso, meu irmão, é padrão para todo mundo. Entende? Eu tenho dias de dificuldade com a minha esposa. Quando eu prego sobre família lá na igreja, eu conto histórias, compartilho com os irmãos aquilo que a gente vive dentro de casa. Eu digo da seguinte maneira, eu falei, irmãos, tem dia que dá vontade de beijar o pescocinho da minha esposa, tem dia que eu estou amando aquele pescocinho, mas tem dia que dá vontade de agarrar e torcer. É claro que é só uma forma de explicar ou de exemplificar aquilo que muitas vezes que a gente lida no dia a dia. Até porque também, às vezes, as pessoas olham o senhor que ministra nessa área de família e casal, e a própria pessoa já faz aquela concepção, né? Poxa, aí é o casamento perfeito. Esse pastor aí, o bispo e a esposa dele são perfeitos. Lá não briga, lá às vezes não há briga assim, não tem uma discussão, não tem uma discordância. Aí, e as pessoas idealizam muito isso mesmo, né? Que as pessoas, existe esse relacionamento sem um momentozinho ali de rusga, de discussão, de colocar os pontos nos is, né? Rapaz, semana retrasada, nós estamos fazendo algumas lives nas sextas-feiras falando sobre casamento, sobre relacionamento, etc. E na semana retrasada nós ministramos sobre comunicação, sobre casais com a comunicação saudável e casais com a comunicação que não estão saudáveis, né? Comunicações sintonizadas, casais sintonizados na comunicação e casais não sintonizados na comunicação. E a gente ministrou ali na sexta-feira de manhã, rapaz, e foi aquele negócio, né? Falando para as pessoas, etc. E a gente dando exemplo nosso. Rapaz, na hora que a gente terminou a live, estou abrindo aqui para vocês, né? Estou abrindo um confessionário aqui falando para vocês verem que a coisa acontece com qualquer um. Acabou a live. Nós fomos para o quarto para tratar a nossa comunicação. Deus falou através de nós e falou para nós que nós mesmos, eu e ela, naquele momento, precisávamos parar e conversar a respeito da nossa comunicação e da nossa sintonia. Então, isso é para demonstrar a todo mundo que essas coisas, elas são naturais no relacionamento. Precisam acontecer a conversa, o diálogo, precisa acontecer o respeito, precisa acontecer o amor, o perdão, enfim, todas as qualidades, características, virtudes que a palavra de Deus nos diz e nos orienta. Mas
Isso não é um conto de fada, irmãos. Casamento perfeito, na ideia que a gente tem, de que nunca vai brigar, nunca vai entrar numa discussão, nunca vai ter um pensamento diferente, uma ideia que divirja do outro, né? Que seus filhos serão aqueles filhos sempre perfeitos ali em todos os detalhes. Isso não existe. Não existe. Tá certo? É a primeira coisa que a gente precisa pensar em relacionamento. Eu costumo dizer, bispo, que família é um projeto de Deus criado para dar certo. Família, projeto de Deus criado para dar certo. Dá errado muitas vezes por interferência humana, dá errado muitas vezes por interferência maligna. Mas é um projeto de Deus para dar certo. Pode dar errado também por interferência do pecado. Mas é um projeto de Deus criado para dar certo. Quando a gente traz a presença de Deus para o nosso lar, quando a gente traz a presença de Deus para a nossa casa, quando a gente traz a presença de Deus para o nosso relacionamento, seja entre marido e mulher ou entre pais e filhos, a primeira coisa que a gente percebe é uma mudança no nosso próprio comportamento. Porque a Bíblia diz, João vai dizer que Deus é amor. E se Deus é amor e a gente traz a presença dele para esse ambiente, nós estamos dizendo, estamos entendendo que esse Deus que é amor, ele está fazendo parte do ambiente. Ele está fazendo parte da minha vida. Ele está fazendo parte do meu relacionamento. Ele está fazendo parte do meu casamento, ele está fazendo parte da minha forma de ensinar os meus filhos, de educar os meus filhos, de me relacionar com os meus filhos. Então, a primeira coisa, traga o Senhor para o centro da sua vida, da sua existência. Quando a gente traz a presença do Senhor e vem esse amor, nós recebemos de Deus direção, nós recebemos de Deus paz, nós recebemos do Senhor a orientação, nós recebemos do Senhor o discernimento, recebemos da parte de Deus autoridade, porque Paulo diz que a nossa luta, lá em Efésios 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, bispo. Eu não consigo compreender como que alguns casais, eles se tornam verdadeiros adversários dentro do ambiente familiar. Eles ficam meio que quase que degladiando. Há um comercial já antigo. Para quem não sabe, o Bispo Fabiano tem um rostinho de 20, deve ter uns 20 anos mais ou menos, Bispo Fabiano. Né? Eu estou com a aparência de Bahia. Eu estou com a aparência de 25 por causa da barba branca, mas eu já tenho 51, entendeu? Então, há um comercial de um carro... Da nossa época. Da nossa época. Um comercial de um carro, onde um casal, eles ficam brigando para quem vai pegar o carro para dirigir o carro. Aí, eles aprontam muito nesse comercial e criam armadilhas, etc., para que um dos dois possa desmaiar, para que o outro fique com o carro. E eu utilizo até esse videozinho, às vezes, quando eu dou alguns estudos, eu utilizo esse vídeo para dar introdução no estudo, porque muitas situações de casamento são o reflexo desse comercial, onde o marido ele se torna um inimigo da esposa e vice-versa. Só que a gente precisa parar para entender. Paulo diz que a nossa luta ela não é contra a carne e contra o sangue. Você não tem que lutar contra o teu marido, minha irmã. Meu irmão, você não tem que lutar contra a tua esposa dentro do seu lar. Se isso está acontecendo, é porque a presença de Deus deixou de ser real. Ela deixou de se manifestar na sua casa, ela deixou de se manifestar no seu relacionamento com a sua esposa. Se você está brigando demais com seus filhos, ou vice-versa, seus filhos estão... É porque a presença de Deus já não está mais aí. Sabe? E às vezes, bispo, me incomoda muito ver que algumas pessoas, dentro da igreja, elas são, dentro dos templos, né, elas são fervorosas, aparentemente cheias do Espírito, aparentemente cheias de unção, mas quando chega dentro de casa, quando entra na porta, quando abre a porta da sala, parece que um outro espírito domina. Parece que um outro espírito toma conta.
Já ouvi muitos problemas e muitos casos de pessoas que chegam nas suas casas e quando você vai procurar saber, ou quando alguém que conhece mais vem e comenta, pastor, fulano dentro de casa grita, fulano dentro de casa xinga, fulano dentro de casa, enfim, blasfema, amaldiçoa os filhos, amaldiçoa o marido, entende? Então, são situações que a gente vai vivendo, vai vendo e vai observando as grandes dificuldades. Então, se você hoje está dentro da sua casa, você está tendo um tempo maior com a sua família, desfrute desse tempo e procure trazer a presença de Deus novamente. Traga a presença do Senhor. Traga a presença de Jesus Cristo para dentro do seu lar. Que ele seja o centro da sua casa, que ele seja o centro das tuas decisões, seja o centro das tuas emoções, seja o centro do teu relacionamento. Se você tem o costume de dizer a verdade, que muitos também têm, eu digo a verdade, dou a quem doer, né? Ó, dá até aquele, meu Deus, doa quem doer. Meu querido, minha querida, por favor. A palavra do Senhor diz que a gente precisa dizer a verdade, sim, mas a verdade ela precisa ser dita em amor. Existem muitas maneiras de você dizer a verdade. Você pode dizer a verdade amando, ou você pode dizer a verdade odiando. Você pode dizer a verdade em amor, de forma carinhosa, de tal maneira que não provoque dor, não provoque ferida na alma, ou você pode dizer a verdade de uma maneira a destroçar o coração de alguém. E ao invés de você estar ajudando essa pessoa, você a está tornando ainda mais prisioneira de suas dores, de suas emoções. Isso não é bom, isso não é positivo, isso não é legal, isso não vai te ajudar, isso não vai te auxiliar de maneira nenhuma. Tom de voz, os gestos que faz, né? E alguns ainda dizem que estão fazendo isso em nome do Senhor, não, porque Deus me deu autoridade. Tem muito isso mesmo. Entende? E eu não vejo a palavra de Deus dessa forma, eu não consigo ver Jesus, sabe, ensinando isso, eu não consigo ver Paulo ministrando a palavra e orientando dessa maneira, eu não consigo ver na Bíblia algo dessa natureza, e isso me entristece, isso me dá, às vezes, uma certa agonia. Parece que as pessoas não estão lendo a Bíblia direito ou não estão interpretando ela de forma adequada. Então, a gente precisa olhar para os nossos relacionamentos familiares e fazer uso da Bíblia, da palavra, para servir de parâmetro, para servir de bússola, para nos dar uma direção, para nortear como nós vamos conduzir a nossa casa, o nosso relacionamento conjugal, com os filhos, porque se a gente agir por conta própria, baseado em nossos achismos, baseado em nossa filosofia de vida, baseado naquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, nós corremos grandes riscos de transformar o nosso lar, de fato, num verdadeiro inferno. E eu quero dizer uma palavra nesta noite. O projeto de Deus para a sua casa, o projeto de Deus para a sua família, você que está assistindo essa live agora, ou você que vai assistir em algum outro momento, não é projeto de Deus que a sua família seja um inferno na sua existência. Não é projeto de Deus que o seu lar seja um inferno para a sua vida nesta era. Não é. Deus não tem isso como projeto. É possível, sim, que a sua casa, o seu lar seja transformado, que sua vida seja mudada, que seu marido seja transformado, seus filhos, e esse ambiente familiar que você vive se torne um ambiente saudável. Isso é possível. Amém. Entende? Isso é possível. A gente escuta muita coisa que a pandemia vai dar errado, né? Vai ter um número de desempregados, vai ter muita gente morrendo. Então, tudo que se fala dessa pandemia, do coronavírus, vem associada a coisas ruins, a morte, a falência, a destruição em si.
Mas a gente precisa ser uma voz profética nesse tempo de caos, de calamidade, nós precisamos ser uma voz profética de Deus. E se tratando de família, quando a gente vê, termina lá a pandemia no Oriente e diz que praticamente triplica o número de divórcios após a pandemia. Toda essa questão e o senhor abordando bem isso, que são problemas que já existiam antes da pandemia, mas eles são potencializados agora. Essa falta de comunicação, ela não nasce de 2 meses para cá, ela já vem de um tempo e agora, estando todos no ambiente, ela vai potencializar. Quais coisas práticas, por assim dizer, facilitar, que práticas a gente precisa ter nessa pandemia? Por exemplo, aqui em casa a gente tem uma coisa que eu aprendi com meus pais e a gente replica, que também tem essa questão, que tem aquele pai e aquela mãe que diz, olha para o filho e fala, eu nunca tive isso, por que esse menino vai ter? Ele que vai correr atrás de fazer, e a gente tem uma mania de replicar o que é ruim, não é? A gente não quebra aquela maldição e fala, eu não tive, mas meus filhos vão ter. Eu sofri, mas meus filhos não vão precisar sofrer. Eu acho que essa é uma realidade. Você trazer as feridas que você teve lá atrás, se curar delas e gerar vida na geração futura. E uma coisa que eu aprendi muito lá em casa foi sempre a gente almoçava junto. Podia estar do jeito que for, o dia que meu pai estava em casa, que não estava no trabalho, final de semana, minha mãe fazia o almoço, todo mundo sentava na mesa. Aqui em casa de manhã, quando está todo mundo em casa, senta todo mundo, conversa, almoça, ninguém almoça, assim está todo mundo sentado, às vezes eu estou viajando uma coisa ou outra, me liga, se está perto vai chegar, vai. Eu chego 1h30 da tarde, está todo mundo esperando, não, a gente esperou para almoçar todo mundo junto. É uma pequena coisa, mas que demonstra, você quebra aquele negócio de estar um no quarto, tá outro ali no celular, às vezes está na mesma casa, como você mesmo falou, sentado no mesmo sofá, mas cada um no seu mundo, cada um no seu individualismo e não tem nenhum relacionamento. Quais práticas que o Senhor nos aconselha de ter famílias, nós, eu, começar de mim, que nós podemos ter nesse período onde nós vamos verificar, como o senhor falou, poxa, eu verifiquei aqui que realmente meu casamento, meu relacionamento com a minha esposa, com o esposo, com meus filhos não está legal. Quais conselhos práticos o senhor daria? Começa por aqui, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, para ir começando a consertar isso aí. Bispo, primeira coisa é parar para fazer essa autoanálise. Eu acho que quando você consegue fazer essa autoanálise, você vai identificando quais são os maiores problemas, quais são as maiores dificuldades que se tem. Uma vez identificados os problemas, por exemplo, vamos dizer que o problema maior está sendo identificado no relacionamento entre marido e mulher. Então, os dois precisam parar, façam a autoanálise, analisa e aí começa a ajustar, tá certo? Aquilo que está dando errado. Então, isso vai muito da boa comunicação. Se houver uma boa comunicação, a gente consegue fazer os ajustes necessários. Quer ver só um exemplo? Minha esposa, ela é muito ativista, ela gosta muito, ela é muito movida por trabalho e etc. E ela é uma pessoa que cuida muito bem do lar, cuida muito bem da casa, a casa está sempre limpa, está sempre cheirosa e etc. Então, o que eu faço? Para demonstrar o meu amor, o meu carinho e a minha afeição a ela e etc., para ajudá-la, poupá-la, eu costumo lavo a louça, tá certo? Faço café, às vezes na parte da tarde eu ponho café, levo na mão. Vai começar a aparecer um monte de fala Deus aí embaixo daqui a pouco. Quer ver? Pode... Eu levo café na mão dela. Quando eu posso, eu dou faxina na casa, porém, eu não faço comida. Eu não sei fazer comida. Eu faço o basicão, um arroz, eu posso até fazer. Mas isso é algo que às vezes ela me cobra bastante. Ela, eu queria que você fizesse a comida. Eu fico assim, minha filha, pelo amor de Deus, aí eu transpiro. Minha filha, por favor, não cobre isso de mim, porque realmente eu não vou ter condição de fazer isso. Aí ela gosta de pipoca. Eu vou lá de vez em quando, faço um bacião de pipoca e dou pipoca na mão dela, rapaz. Então, para mim, o combinado não sai caro.
Quando a gente senta e conversa e consegue fazer esses ajustes, a gente vai encontrando os caminhos. Eu posso dar algumas receitas aqui, algumas ideias, que talvez na minha casa funcione bem, mas na casa do Zé das Couves não vai funcionar. Talvez para a sua casa funcione. Por exemplo, o almoçar junto à mesa. Isso é uma prática que muitas pessoas já não fazem, há muito tempo. E quando fazem, cada um está sentado com o celular à mesa. Então, se você vai sentar para almoçar com sua família, meu querido, minha querida, tire o celular da mesa, desliguem o celular, façam um acordo antes. Olha, gente, a gente vai sentar para almoçar aqui hoje, é domingo, né? Ninguém está indo na escola bíblica porque as igrejas estão fechadas, então tem mais tempo para preparar aquele almoço, aquele ambiente gostoso, por mais simples que seja. Você pode estar servindo arroz, feijão, ovo frito, maravilha, bom demais. Eu gosto de preferência com a gema mole, tá certo? Ainda que você pare para comer uma comida simples, por mais simples que seja, coloque na mesa, sente você, sua esposa, seus filhos, celulares de lado, aproveite aquele momento. Sabe por que muita gente não faz mais isso, bispo? Porque às vezes não tem nem assunto para tratar. Sabia? O primeiro minuto de conversa já cessa todos os assuntos familiares, porque já não existe mais diálogo, já não existe mais comunicação, gente. Comunicação. Então, beleza, sentou na mesa, comeu? Ótimo. Maridão, se proponha para ajudar a esposa. Se você não sabe fazer a comida, vai lá e lava a louça. Enxuga a louça e guarda. Você não vai ser menos homem, meu querido, se você for lá enxugar, lavar, enxugar e guardar a louça da sua casa, não. Você não vai ser menos homem se você parar para limpar o ambiente da sua casa. Ajude a esposa na organização do seu lar, não deixe sapato jogado. Não jogue a toalha molhada sobre a cama, irmãozão. Que isso, meu querido? Se você tratar bem a sua esposa, a vitória é tua no nome de Jesus. Porque depois você vai cantar, o chão vai tremer. Entende? Hashtag fica a dica. Então, essas práticas que são muito comuns, que são rotineiras, fazem parte da casa. Se você tem filhos pequenos, ajude na educação dos filhos, se envolva na educação dos filhos, pai, se envolva. Você não pode ser um pai anêmico, um pai apático, que não está nem aí, deixa toda a responsabilidade na vida da tua esposa. Tua esposa não é burro de carga, desculpa aqui a expressão, irmãos, não é empregada, ela é sua ajudadora. Então, seja você também um ajudador. Lembre-se da orientação de Paulo. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. É interessante, por que ele fala isso para os homens e não para as mulheres? Porque a gente é muito racional, a gente trabalha e vive e funciona muito aqui, com a razão. E uma caixinha de cada vez, né? Ainda tem esse pequeno detalhe. A mulher, ela é capaz de bater papo com as amigas enquanto está lavando roupa, botando a comida no fogão e mandando as crianças para a escola. Ela tem essa capacidade. Você pergunta para ela o que ela fez, ela sabe detalhe por detalhe da conversa, das roupas que ela lavou, da comida que fez, como as crianças foram vestidas. O homem não. Se você manda o homem lavar a roupa ou fazer a comida, ele só vai fazer a comida. Se alguém parar para conversar, ele para de fazer comida e dá atenção na conversa, que a gente funciona por caixinha. Então, Paulo, muito inspirado pelo Espírito, ele diz, homens, é para vocês prestarem atenção, ame como Cristo amou. E como que Cristo amou? Com amor de sacrifício. Ele se deu por sua igreja, ele se doou por sua igreja. E a gente precisa se doar para as nossas esposas. É claro e evidente, gente, que o que eu estou falando aqui vai dizer, nossa, esse Bispo Marco aí é o marido dos sonhos. Não, porque, como eu disse no início, para quem está chegando... Príncipe encantado. Fala sério, cara. Claro que não, gente. Eu faço, eu busco, eu tento, mas eu não sou perfeito. Tem hora que eu erro, e eu erro pra caramba. Tudo bem que a minha esposa erra muito mais do que eu, entendeu? Brincadeira, nada disso. Mas assim, então a gente tem que fazer as tentativas.
tá certo? Buscar conhecer o seu cônjuge, os gostos, isso tudo a gente descobre no diálogo. Talvez no convívio você não entenda muito bem. Por exemplo, tem a história do casal de idosos que eles foram reservar a forma de serem sepultados, etc. E aí o homem comprou uma cripta e tal, e ele disse lá para o camarada, na hora de assinar o contrato, olha, eu quero ser enterrado do lado direito da minha esposa, porque ela gosta de dormir do lado esquerdo. A mulher olhou para ele e falou assim, não, eu não gosto de dormir do lado esquerdo, eu sempre dormi do lado esquerdo porque você já deitava do lado direito. Então, às vezes, a falta da comunicação, ela gera muitas dificuldades. Ela gera situações e circunstâncias que vão dificultar. Para conversar, converse com seus filhos, procure ouvi-los, procure dar ouvidos àquilo que eles e elas estão falando. Detalhe, maridão, se você vai parar para conversar com a tua esposa, não esteja com a TV ligada. Porque se você tiver com a TV ligada, o teu foco, teu olhar, a tua atenção vai estar na TV. E aí a tua mulher vai falar, você não vai entender bulufas e não vai guardar em nada na cabeça aquilo que ela falou. Então, pare para ouvir sua esposa, olho no olho, olho no olho. Tá certo? Pare para ouvir. Esposa, se abra também, né? Às vezes as mulheres também querem que a gente tenha uma bola mágica, uma bola de cristal e adivinhe certas coisas, né? Quem é que nunca ouviu, qual marido que nunca ouviu a seguinte frase, estou com vontade de comer uma coisa, e aí a gente pergunta inocentemente, o que você quer comer, meu amor? Não sei, Fala, uma Deus. uma coisa assim, eu não sei. Aí... Minha irmã, aprenda uma coisa. Fica brava se você não souber que coisa é essa. Então, minha irmã, dica prática. Seja mais clara com seu marido. Você não está conversando com outra mulher, você está conversando com um homem. Você manda um homem ir num supermercado comprar um pé de alface, o que você faz, Bispo Fábio? O que você faz? O que você faz? Compro um pé de alface. Um pé de alface. Aleluia. Ô, glória. Já vi que não sou só eu, tá vendo? Minha esposa, quando fala comigo assim, Mar, para ali no mercado que eu preciso comprar um pé de alface. Tá bom. Eu vou entrando direto no mercado. Ela, não, pega um carrinho. Eu falei, gente, que pé de alface é esse que precisa de um carrinho? Aí ela vai, compra arroz, compra macarrão, compra o frango, compra o feijão, compra açúcar, leva o sabonete, leva o shampoo e, por último, ela põe o pé de alface em cima do carrinho. Entende como é que funciona? Então, seja clara, seja específica, minha irmã. E olha, não sangue com seu marido, não fique brava com seu marido. Se você pedir ele para comprar o pé de alface, ele chegar lá no mercado, ele vê 3 qualidades de alface e ligar para você, amor, qual o pé de alface que eu levo? Ouçam aí, ouçam, mulheres, é assim. Entende? Então, são detalhes que a gente vive no dia a dia e que passa desapercebido. Ou então a gente escolhe o mais barato, né? O que está na promoção, vai esse aqui. Rapaz, mas sabe o que é, o Bispo Fabiano? É que a gente cria umas certas expectativas no casamento, e quando essas expectativas elas vão sendo frustradas, porque a gente não consegue vê-la se tornando em realidade na nossa vida, isso vai causando frustração. Quando você cria expectativa e a expectativa não se cumpre, ela frustra a tua alma, ela frustra o teu coração. E aí o que acontece? Na grande maioria das vezes, a gente vai se fechando. A gente vai se encerrando. Né? E aí podemos nos tornar ou pessoas irritadas demais, pessoas amargas demais, pessoas infelizes, e isso vai ser colocado para fora em algum momento, em alguma circunstância. E aí a gente vai vivendo aquela infelicidade e empurrando com a barriga. Tá certo? E isso vai impedindo uma ação de Deus na nossa vida. Então, dentro de todas essas dicas, de tudo isso que eu falei, a principal delas, a primordial, é a comunicação. Pare para conversar.
o combinado não sai caro. Tá certo? Verdade. É claro e evidente que quando você conversa e você expõe as suas dores, as suas mágoas, mas também os teus sonhos, os seus desejos, os teus anseios, você precisa entender que talvez o outro não esteja pronto para atender tudo aquilo que você vai colocar para fora, que você vai colocar aí num diálogo. Então, seja flexível, tá certo? A gente não pode ir nem para um extremo, nem para outro. Você disse muito bem aí que às vezes a gente acaba refletindo no nosso relacionamento conjugal ou no nosso ensinamento dos nossos filhos, aquilo que a gente aprendeu dos pais ou viu na vida dos nossos pais. Então a gente entra muitas vezes em extremos. Quais extremos? A gente repete exatamente tudo de ruim, né? E aí a gente reproduz nos nossos filhos ou no cônjuge tudo negativo que a gente recebeu, né? De famílias disfuncionais, de onde viemos. Ou entramos para outro extremo. Não, eu não vou deixar meu filho passar nada, eu não vou fazer nada do que meus pais fizeram comigo. E aí você cria aí um Uma desajustado. super proteção. Uma pessoa sem limites, enfim. Tá certo? A gente precisa encontrar equilíbrio, bispo. Eu entendo que o evangelho ele veio para trazer equilíbrio à vida do ser humano. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual e equilíbrio psicológico. Tá certo? O evangelho ele traz esse tipo de equilíbrio para a gente. Se a gente buscar na palavra, nós vamos encontrar textos e mais textos que vão nos ajudar, que vão nos dar orientações, que vão nos aconselhar. Inclusive até mesmo questões sexuais, entende? De ensino nos filhos. Quantos pais que não param para poder analisar e avaliar a importância da presença dele na vida do seu filho. Ele entrega seu filho a a tela de uma TV, a tela do celular, a tela do iPad, enfim, entrega a vida do seu filho à internet. Pai, pare para conversar com seu filho. Bispo, uma coisa que eu faço com meu filho, quer dizer, fazia e ainda vou continuar fazendo, com certeza. De vez em quando eu vou com o Jonatas ao cinema. Ano passado, ano retrasado, nós fomos em 2 ou 3 sessões de pré-estreia, meu irmão. Você sabe o que você entrar no cinema meia-noite e sair 2, 3 horas da manhã assistindo filme com seu filho? Eu faço isso, irmãos. Então, passe mais tempo com seu filho, meu queridão. Pare para conversar com seus filhos. Troca uma ideia com ele. Se ele é pequenininho, vai brincar com ele. Brinque mesmo. Vai jogar uma bola, soltar pipa, vai rodar peão, joga bolinha de gude. Se tem aí, de repente tem também como chama? Videogame dentro de casa. Pare, vai jogar um videogame aí com seu filho, irmão. Não é pecado, não é errado. Você não está aí agindo contra a palavra. Pelo contrário, você está andando junto com seu filho. Tá certo? Abra espaço para que o seu filho entenda que com você ele vai ter algum momento onde ele possa dialogar, onde ele possa conversar, onde ele possa abrir o coração, onde ele possa expor para você também os sonhos, perspectivas, projetos. Minha irmã, faça o mesmo com sua filha. Tenha um tempo de qualidade com sua filha. Tenha um tempo de qualidade onde você possa conversar, onde você possa passear, onde você possa caminhar com ela. Ah, pastor, mas agora a gente está na quarentena. Tá, faça isso dentro de casa. Procure, você vai encontrar meios onde você vai ter um tempo de qualidade com sua filha, onde você vai ter um tempo de diálogo, um tempo de conversa. Volto a insistir, irmãos, comunicação é a chave de um relacionamento saudável. É a primeira chave de um relacionamento que tem tudo para dar certo. Ok? Tendo uma boa comunicação, você já tem aí um bom percentual de chances, de oportunidades de viver debaixo da bênção, da graça e da unção que Deus tem para liberar sobre a sua casa, a sua família. Ontem eu estava ministrando uma palavra, bispo. Eu fui com um texto para tratar sobre família e chegando lá na igreja, o Senhor me direcionou para um outro texto, essas coisas que o Espírito Santo faz, sabe? Aí alguém vai dizer, poxa, então você não orou para preparar o texto? Claro que eu orei, claro que eu preparei, mas na hora o Espírito Santo decide, aquele texto ali, aquele esboço vai ficar para outro momento. A revelação é a mesma, a unção é a mesma.
E o Senhor me levou para Ezequiel 47, falando sobre as águas que saem do trono. E por onde aquelas águas passavam, elas iam transformando o ambiente, né? Elas transformavam o deserto, a terra árida, em terra frutífera, em pastos verdejantes, e ela alcança o Mar Morto, um mar que não existe vida, e ali no Mar Morto ele passa a gerar vida. Olha que coisa tremenda. Quando a gente permite que essas águas de Deus elas possam fluir através da nossa vida, porque nós somos templo do Espírito Santo. Se somos o templo, existe o trono de Deus que está aqui dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. E se essas águas fluem em nós e através de nós, elas são capazes de transformar circunstâncias na nossa família. São capazes de transformar relacionamentos conjugais que hoje são desertos, são terras áridas, em terras frutíferas, em terras abençoadas, em terras que vão produzir pastos verdejantes, lugar de refrigério, lugar de paz, lugar de tranquilidade. Ainda que o relacionamento familiar esteja morto como mar morto, sem vida alguma, essas águas do Senhor, elas são poderosas para transformar este mar morto, esse deserto, em um lugar de vida, e vida de Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Amém? Não sei Amém. se cheguei a responder tudo que você queria, se... Muito mais, isso é uma benção. Isso aqui tinha que ser uma live de 24 horas para a gente receber toda essa profundidade. Falando de relacionamento, para a gente encerrar, a gente tem mais 8 minutinhos aí de live, menos de 8. Foi rápido. Conversa boa, é igual jogo de futebol. Quando o jogo é rápido, é bom, parece que passa rápido, né? Tem live ficar emperrada, rapaz. A gente fica, rapaz, esse tempo não passa, moço, para acabar logo. O senhor falou de relacionamento, falou muito desse do conversar, relacionar, dialogar, diálogo. Só dar reforçar um pouquinho aquela questão de saber também essa parte do diálogo. Que tem muito casal que às vezes vai dialogar e transforma isso numa troca de acusação. Porque você é isso, aí o outro, não, você que é e tal. E ao invés de acertar, acaba de bagunçar tudo. Então, saiba aquilo que o senhor colocou. Fale com amor, saiba na hora de falar, o momento de falar. Saiba ouvir, receber, né, para se chegar a uma posição. E falando de relacionamento, o senhor estava falando aí agora, sabe, a gente encerra essa live com o senhor falando sobre isso. É a grande questão do casal, da família, o relacionamento com Deus mesmo. Esse é um período onde nós estamos em casa e a gente via que muitos patriarcas, onde eles iam estabelecer as suas casas, onde eles iam estabelecer a sua morada, eles edificavam altares, né? E ali Abraão foi e edificou um altar ao Senhor, e ali edificou um altar. Esse talvez seja o tempo de nós voltarmos também a edificar o altar em nossa casa. Nós temos o altar de Deus, né? Nós temos por muito tempo deixado que outras coisas tomem também essa primazia de adoração, de buscar a Deus dentro das nossas casas. Estamos numa geração totalmente conectada com tantas coisas, desconectadas do espiritual, desconectadas de Deus. Essa pandemia nos quebra porque às vezes nós tínhamos uma ideia de que adorar a Deus, servir a Deus era ir num culto de domingo, receber uma unção com as mãos, ouvir uma palavra e ir para casa. E agora nós descobrimos que somos sacerdotes da nossa casa, nós somos responsáveis por nossa vida espiritual, não está vindo ninguém na minha casa colocar as mãos em nada, eu tenho que resolver, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer alguma coisa. Para a gente encerrar aí nesses 5 minutinhos que falta, como que o senhor daria essa palavra e pode terminar também orando aí no final, agradecer a todo mundo que está conosco, dessa restauração, desse relacionamento, desse altar com Deus, né? Trazer essa espiritualidade para a família. Muito bem. Quero terminar com 2 textos. 2 textos distintos. Deixa eu só achar aqui o primeiro, que está na carta de Paulo a Timóteo. E tem a selfie, né? Que eu sempre vejo o senhor tirando selfie nas suas lives no final. Fazer a selfie, gente. Aguenta aí.
que Paulo diz assim: Timóteo, eu quero te lembrar que reavives o dom de Deus que está em você. Paulo dá esse conselho para Timóteo, e aqui eu identifico, bispo, que cabe a cada um de nós, manter acesa essa chama. É algo que precisa ser feito intencionalmente. Muitas pessoas estavam recarregando as suas baterias espirituais apenas nos templos, nos cultos da semana, ou os famosos domingueiros, então era só no domingo. Recarregava aquela bateria e passava a semana toda, sem ter nenhum contato com a Bíblia, sem oração, sem nenhum devocional e etc. Então, Paulo recomenda para Timóteo, seu filho na fé: Timóteo, é preciso que você reavive o dom de Deus que está em você. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele precisa ter essa legalidade, essa liberdade de atuação em nossa vida, através do nosso intuito, do nosso interesse. Aí alguém pode dizer: pastor, eu estou fraco, porque isso pode acontecer? Pode, com cada um de nós. Existe um momento em que você está se sentindo melhor, que você está se sentindo mais forte espiritualmente, e existe um momento que não. E aí eu dou o segundo conselho. Meu querido, Paulo diz lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículos 5 e 6, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Aqui eu tiro algumas lições práticas muito importantes. Primeiro, reconhecer que nós somos limitados. Reconhecer que eu não estou bem espiritualmente. Reconhecer que eu estou com medo. Reconhecer que eu tenho temores internos e que eu estou vivendo lutas por fora. Porque muitas vezes a gente encontra com crente e: e aí, como é que você está, irmão? É só vitória. É só vitória. A vida está um bagaço. Relacionamento conjugal está indo para o espaço, relacionamento com os filhos está se deteriorando, mas é só vitória. Né? A gente se coloca num pedestal, numa posição que parece até que somos sobrenaturais. Então, primeira coisa, reconheça que você é limitado, reconheça que existem momentos de fraqueza, momentos de falha, momentos onde os temores tentam tomar conta. E eu vou parafrasear Paulo, que nesses tempos de pandemia, quando nós chegamos na pandemia e na quarentena, não tivemos nenhum alívio. Segunda lição que eu aprendo, meu querido, é que Deus consola. O consolo vem do Senhor. Aleluia. O consolo vem de Deus, o conforto vem de Deus, porque Deus pode consolar, Ele quer consolar, Ele deseja, Ele tem interesse nisso. Terceira lição que eu aprendo, meu irmão: Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. Ele usou a vida de Tito para trazer consolo a Paulo. Então nós precisamos encontrar um Tito, bispo. Você e eu precisamos encontrar um Tito, alguém que traga paz, alguém que traga uma palavra da parte de Deus, alguém que seja instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Não é para acusar, para apontar dedo, né? Não é para apontar o dedo, mas para estender a mão, para te abençoar, para estender a mão, para te ajudar. Quarta coisa que eu preciso aprender aqui: se permita ser ajudado por um Tito, ok? Não apenas encontre, mas permita-se ser ajudado por um Tito. Não é vergonha nenhuma nós reconhecemos nossas limitações, as dificuldades, mas se permita ser ajudado por um Tito. E em quinto, se permita ser um Tito na vida de alguém, ok? E certamente, meu irmão, o Senhor vai nos conduzir, vai conduzir a sua vida, conduzir o ministério, conduzir sua casa, conduzir sua família, e vai te fortalecer e te abençoar rica e abundantemente em Cristo Jesus. Amém? Amém. Temos 15 segundos, a nossa selfiezinha. Vamos lá. Rapidinho. Aí. Tirou. Vangivaldo mandando um abraço. Abraço, Vangivaldo. Pastora Regina Berbete. Pessoal, um abraço a todo mundo. Que Deus abençoe, bispo.